Você já sentiu que, mesmo rodeado de pessoas, ainda assim está lutando sozinho? Já passou por momentos em que tudo o que você precisava era de um sinal de Deus, mas não conseguia expressar isso para ninguém? Às vezes, as batalhas mais intensas acontecem dentro da gente. Ninguém vê, ninguém entende, mas a dor está ali, real, profunda e silenciosa. E é justamente nesses momentos que muitos descobrem o valor de algo que o mundo ignora: buscar Jesus em segredo. Não estamos falando de grandes cultos, de orações em público ou de discursos impactantes. Estamos falando daquela conversa sincera com Deus no meio da madrugada, daquela lágrima que cai sem ninguém perceber, daquela oração feita no carro, na cozinha, no quarto fechado. É nesse lugar íntimo que coisas poderosas acontecem. E acredite, quem se encontra com Cristo no secreto recebe uma força que o mundo não consegue explicar. Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem continuar firmes, mesmo quando tudo parece desmoronar? Já reparou como alguns cristãos conseguem manter a paz, mesmo nas tempestades mais violentas? A resposta pode estar na forma como essas pessoas cultivam a presença de Deus longe dos holofotes. Elas aprenderam a buscar o Senhor em silêncio, e é nesse silêncio que recebem forças sobrenaturais. Forças que não vêm de discursos, mas de encontros. Forças que não nascem da vitrine, mas do altar secreto. Neste vídeo, vamos caminhar juntos por histórias bíblicas e experiências reais que mostram o poder transformador de buscar Jesus em segredo. Você vai entender que não precisa provar nada para o mundo quando tem intimidade com aquele que vê tudo. O que começa no silêncio do quarto pode ecoar no céu. E o que é fortalecido no secreto sustenta no público. Muitas pessoas vivem tentando mostrar força. Nas redes sociais, na igreja, no trabalho, em casa. É comum vermos pessoas sorrindo por fora enquanto estão completamente quebradas por dentro. Essa necessidade de aparentar estabilidade tem feito com que muitos se afastem da realidade espiritual mais profunda e verdadeira, a comunhão com Deus no secreto. Jesus, em Mateus 6,6, disse algo extremamente poderoso. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Essa passagem não é apenas uma instrução, é um convite, um chamado à verdadeira intimidade com Deus, que acontece longe dos olhares humanos, mas diante dos olhos atentos do Pai. O mundo pode não ver suas lágrimas. Pode não entender sua luta, sua dor, seus pensamentos mais intensos, mas Deus vê, Deus escuta, Deus responde. Ele não precisa de plateia para agir. Aliás, muitas das maiores intervenções divinas acontecem quando estamos sozinhos, rendidos, sem máscaras. O problema é que, por valorizarmos tanto a validação externa, temos esquecido o valor do quarto fechado. Buscamos aplausos e esquecemos o altar. Desejamos ser notados por pessoas, mas negligenciamos o olhar atento de Deus sobre nós. E é nesse contexto que muitos se frustram espiritualmente, porque esperam respostas de um Deus que não tem procurado no íntimo. Querem ouvir a voz de Deus, mas se distraem com o barulho do mundo. Querem ser fortes, mas não bebem da fonte. A força espiritual não é conquistada com esforço humano, mas com rendição diante de Deus. E essa rendição geralmente acontece no silêncio. Quando nos calamos diante do Pai, quando nos esvaziamos de nós mesmos, Ele começa a nos encher da sua presença. Pergunte-se com sinceridade: quando foi a última vez que você parou tudo para simplesmente estar com Deus? Não para pedir, não para impressionar, mas para estar, para ouvir, para chorar, se for necessário. Talvez você esteja esperando por respostas que só serão reveladas no secreto.
Talvez sua força esteja enfraquecida porque você está tentando lutar sozinho, sem abastecer sua alma naquele lugar reservado com o Pai. Buscar Jesus em segredo não é sinal de fraqueza, é prova de maturidade espiritual. Significa entender que nem tudo precisa ser visto pelos outros, porque o mais importante é ser visto por Deus. E Ele que vê em secreto, age com poder, mesmo quando ninguém vê. A história de Ana é uma das mais impactantes da Bíblia, quando o assunto é buscar a Deus em segredo. Em 1 Samuel 1, vemos uma mulher profundamente angustiada, vivendo sob o peso da humilhação e da esterilidade, em uma cultura onde não ter filhos era sinal de vergonha e fracasso. Ela era provocada constantemente por Penina, sua rival, e ainda assim guardava sua dor dentro do coração. Mas chegou um momento em que Ana não aguentou mais. Ela foi ao templo e ali, diante de Deus, derramou sua alma em oração. O mais impressionante é que sua oração foi silenciosa. Seus lábios se moviam, mas sua voz não era ouvida. Nem mesmo o sacerdote Eli entendeu o que estava acontecendo. Ele a acusou de estar embriagada. Isso mostra como até pessoas religiosas podem não compreender o nível de dor e intimidade espiritual que alguém vive em silêncio. Mas o que os olhos humanos não entenderam, Deus ouviu com clareza. Ana não precisava gritar para ser ouvida. Ela não precisou de testemunhas para provar sua fé. O que ela fez foi buscar a Deus no mais profundo da sua alma. E foi o suficiente. A oração silenciosa de Ana gerou mais do que um filho. Ela gerou um profeta. Samuel, fruto daquela busca íntima com Deus, tornou-se um dos maiores líderes de Israel. Isso nos ensina algo poderoso. O que você gera em oração secreta pode impactar gerações. Quando buscamos a Deus de forma sincera, ainda que em silêncio, ainda que mal compreendidos pelos outros, Deus age de maneira sobrenatural. O que começa com lágrimas escondidas pode terminar em milagres públicos. Quantas vezes você se calou diante dos outros porque sabia que ninguém entenderia a sua dor? Quantas vezes você se sentiu mal interpretado, desprezado ou ignorado, mesmo fazendo tudo certo? Ana passou por isso, mas não desistiu de buscar. E por causa disso, experimentou uma resposta que o mundo ao seu redor jamais imaginaria. Hoje, talvez você esteja enfrentando uma batalha silenciosa. Talvez esteja orando por algo que ninguém mais sabe. E talvez, assim como Ana, você esteja sendo incompreendido. Mas não pare, Deus vê, Deus escuta, e Ele pode estar preparando algo muito maior do que você imagina. Assim como Ana, continue derramando seu coração diante do Senhor, mesmo que em silêncio, porque esse tipo de oração move os céus. Nicodemos era um fariseu, um mestre da lei, um homem respeitado e conhecedor profundo das Escrituras. Ele fazia parte do Sinédrio, o conselho mais influente entre os judeus. Isso significa que, publicamente, ele tinha uma reputação a zelar. Era alguém que, diante da sociedade, não poderia se permitir erros ou dúvidas. E, no entanto, algo começou a inquietar o seu coração. As palavras e os sinais de Jesus começaram a gerar perguntas que nem toda a sua bagagem religiosa conseguia responder. E então, ele tomou uma decisão arriscada: procurar Jesus. Mas não o fez em praça pública, nem durante o dia. Nicodemos foi ao encontro do Mestre, à noite. Em João 3, lemos esse encontro, e ele é profundamente revelador. Nicodemos se aproximou com reverência, chamando Jesus de Rabi, reconhecendo que ele vinha de Deus. Mas o mais impressionante foi a resposta de Cristo. Ele não o rejeitou por ter vindo em segredo. Pelo contrário, compartilhou com ele verdades profundas sobre o novo nascimento, o reino de Deus e a salvação. Foi nesse diálogo secreto que surgiu uma das frases mais conhecidas de toda a Bíblia:
porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 3,16. Essa revelação não foi feita a multidões, mas a um homem que buscava respostas no silêncio da noite. Nicodemos representa todos aqueles que, mesmo em meio a responsabilidades, cargos ou aparência, ainda sentem um vazio que só Jesus pode preencher. Ele nos mostra que não importa a hora, o lugar ou a forma. Quando há sinceridade no coração, Jesus se revela. Mesmo que a busca seja feita em segredo, Deus se manifesta com profundidade. Muitas pessoas vivem escondendo sua fome espiritual com medo do que os outros vão pensar. Mas a história de Nicodemos nos ensina que não há vergonha em buscar Jesus no escuro. É melhor procurar a verdade às escondidas do que viver uma mentira à luz do dia. O que importa não é onde ou como você busca, mas a sinceridade com que você se aproxima de Cristo. E assim como aconteceu com Nicodemos, quem busca Jesus de coração sincero, mesmo em silêncio, recebe revelações que transformam a alma. Seu segredo pode ser o começo de uma grande transformação. E o mais bonito é que Jesus nunca rejeita quem o busca, nem de dia, nem de noite. Mesmo sendo o Filho de Deus, Jesus nos ensinou algo fundamental com seu próprio exemplo: a importância de buscar o Pai em secreto. Os evangelhos mostram várias vezes que Jesus se afastava das multidões, dos discípulos e até mesmo dos lugares de destaque para estar a sós com Deus. Em Marcos 1,35 lemos: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Isso revela algo poderoso. Até Jesus, que tinha plena comunhão com o Pai, valorizava momentos de oração solitária. Se ele precisava disso, o quanto mais nós. Esses momentos de Jesus em oração não eram apenas um ritual ou disciplina espiritual. Eles eram uma fonte de força, direção e paz. Antes de tomar decisões importantes, como escolher os 12 apóstolos, ele passou a noite em oração. Antes da crucificação, no Getsêmani, ele também se retirou para orar em agonia, clamando ao Pai em um dos momentos mais íntimos e angustiantes registrados na Bíblia. A força que ele demonstrava em público era consequência direta do que ele buscava em secreto. O segredo da vida espiritual não está nas palavras que dizemos em público, mas nos encontros que temos com Deus quando ninguém está olhando. A profundidade de Jesus não vinha apenas de sua natureza divina, mas também de sua disciplina espiritual. Ele ensinava aos discípulos, curava multidões, fazia milagres, mas sempre retornava para o lugar de oração. Esse era o seu combustível. E isso nos mostra que o lugar secreto não é uma fuga da vida, mas a preparação para enfrentá-la com fé e sabedoria. Muitos cristãos vivem sobrecarregados, sem direção, sem paz, tentando resolver tudo com a força dos braços. Estão cansados, mas não param. Estão fracos, mas não se alimentam da presença de Deus. E aí está o erro. Não é à toa que há tantos corações abatidos mesmo dentro das igrejas. Porque o poder da vida cristã não está apenas em ouvir sobre Deus, mas em estar com Ele. E isso, na maioria das vezes, acontece no quarto fechado, na oração sincera, na Bíblia aberta em silêncio, longe do barulho das distrações. Se Jesus, sendo quem era, se retirava para estar com o Pai, o que nos impede de fazer o mesmo? Será que temos dado valor a esse lugar secreto? Ou será que temos substituído o encontro com Deus por correria, ativismo ou entretenimento? O que ele nos ensina é claro. O poder do alto é derramado sobre aqueles que priorizam a presença dele. E essa presença, muitas vezes, se manifesta de forma mais profunda quando estamos sozinhos diante do trono da graça. Há uma promessa poderosa no Salmo 91:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente,
descansará. Esse versículo revela um princípio espiritual que muitos ignoram. Existe força, refúgio e descanso para quem aprende a habitar no esconderijo de Deus. Mas o que é esse esconderijo? Não é um lugar físico, geográfico ou visível aos olhos humanos. O esconderijo do Altíssimo é o lugar da intimidade, do silêncio, da comunhão genuína com Deus. É o lugar onde o coração se desnuda diante do Criador e recebe dele aquilo que o mundo não pode oferecer, forças que não se explicam. Em um mundo que valoriza o que é visível, o que aparece, o que é exposto e aplaudido, a ideia de se esconder em Deus parece para muitos fraqueza. Mas é justamente o oposto. É no esconderijo que a verdadeira força nasce. Não a força emocional ou física, mas a força espiritual, que sustenta o crente nas batalhas invisíveis do dia a dia. O diabo não teme nossa aparência, nossa reputação ou nossos discursos. Ele teme o cristão que tem vida no secreto, que anda com Deus, que se alimenta da palavra e que ora em silêncio, sem buscar reconhecimento. Pessoas que vivem no esconderijo não dependem de aplausos, elas dependem da presença. E é essa presença que as fortalece nos dias maus. Há uma grande diferença entre quem apenas conhece sobre Deus e quem anda com Ele. Essa diferença se revela no momento da crise, da perda, da dor. Quem habita no esconderijo, mesmo que chore, permanece de pé. Mesmo que caia, se levanta. Mesmo que se abale, não desiste. Porque sabe de onde vem sua força. Talvez você esteja enfrentando uma fase da vida em que tudo parece fora de controle. Você já tentou conselhos, já buscou soluções, já conversou com várias pessoas, mas nada parece resolver. E talvez o que Deus esteja dizendo a você hoje é: volte para o esconderijo, volte para mim. É porque é nesse lugar que o coração encontra cura, que a mente encontra paz e que o espírito é renovado. Não espere estar bem para buscar o esconderijo. É nele que você será fortalecido. E mesmo que ninguém veja o processo, os frutos aparecerão. Porque tudo o que é gerado no secreto, cedo ou tarde, se manifesta em vida abundante. Vivemos em uma era onde tudo é compartilhado, divulgado e exposto. Há uma necessidade quase constante de mostrar o que estamos fazendo, como estamos vivendo e até mesmo como estamos buscando a Deus. Mas o céu não se move por likes, nem responde por visibilidade. O céu se move pela fé, e muitas vezes a fé mais pura se manifesta no silêncio, na solidão e na entrega completa feita longe de qualquer palco. Deus responde orações feitas sem plateia, porque Ele se agrada da sinceridade do coração e não da performance. Um exemplo claro disso é Daniel. Ele era um homem íntegro, fiel a Deus, e vivia em um ambiente hostil, na Babilônia. Mesmo sendo ameaçado de morte, ele não deixou de orar. 3 vezes ao dia, se ajoelhava diante de Deus, com a janela aberta, mas com o coração voltado completamente ao céu. Ele não orava para impressionar ninguém. Ele orava porque sabia que a sua força, sua sabedoria e sua proteção vinham da comunhão com o Pai. Foi justamente essa vida de oração que o sustentou na cova dos leões. Deus não o livrou da cova, mas o livrou na cova. E isso nos ensina que nem sempre a resposta do céu vem antes da luta, mas sempre chega na hora certa. Muitas das orações mais poderosas da Bíblia foram feitas sem nenhuma plateia. Elias no Monte Carmelo chorando diante de Deus por restauração. Jesus no Getsêmani suando gotas de sangue. Moisés no Monte Sinai em comunhão íntima com o Pai. Nenhum desses momentos foi público, mas todos mudaram o curso da história. Talvez você esteja orando por algo há muito tempo e ninguém sabe, ninguém vê suas lágrimas, ninguém conhece a profundidade da sua dor, mas Deus vê.
E ele responde: não importa se os outros acham que você está perdendo tempo, se não entendem sua fé ou se zombam da sua perseverança. Quem busca no secreto colhe em fé. E quem confia, mesmo sem aplausos, verá a mão de Deus agir. A resposta pode não vir da forma como você imagina, pode não ser rápida ou visível para todos, mas virá. Porque o céu escuta o que é dito com sinceridade. E quando o céu responde, não precisa haver plateia, basta um coração que crê. Em um tempo onde imagem se tornou quase tudo, muitos cristãos vivem preocupados em parecer espirituais, mas não em ser espirituais. A aparência de fé se tornou mais importante do que a presença de Deus. Mas a Bíblia é clara: o Senhor não se impressiona com o exterior, Ele vê o coração. Em 1 Samuel 16:7, quando Samuel foi ungir o novo rei, Deus disse: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Isso significa que você pode enganar as pessoas com palavras bonitas, postagens nas redes sociais ou até mesmo com um comportamento aparentemente religioso. Mas Deus sabe exatamente como está a sua alma. Existe uma diferença gritante entre quem vive de aparência e quem vive da presença. A aparência busca reconhecimento. A presença busca transformação. A aparência quer ser vista pelos outros. A presença se esconde em Deus. E essa diferença se manifesta de forma clara nos momentos de crise. Quando a vida aperta, quando o sofrimento chega, quando a dor bate à porta, quem vive só de aparência desaba. Mas quem tem vida com Deus, mesmo que ninguém saiba, permanece de pé. Porque sua força não está no que os outros pensam, mas no que Deus diz. Jesus criticou duramente os fariseus porque eles eram mestres na aparência. Eles jejuavam, oravam e diziam que seguiam a lei, mas tudo era feito para serem vistos. Em Mateus 23, Jesus os chama de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Isso nos faz refletir. Quantas vezes também nos preocupamos mais em parecer firmes na fé do que em buscar a presença que realmente transforma? Quantas vezes oramos em público, mas esquecemos de orar em secreto? Quantas vezes dizemos que confiamos em Deus, mas nosso coração está cheio de ansiedade porque não temos realmente buscado a Ele? A presença de Deus não se conquista com performance. Ela é fruto de relacionamento, de entrega diária, de busca sincera. E esse relacionamento cresce mesmo que ninguém veja. Ele se fortalece quando escolhemos fechar a porta do quarto e falar com Deus sobre o que ninguém mais entende. Não importa se você não tem palavras bonitas, se não sabe orar bonito ou se não tem títulos religiosos. O que importa é que você esteja diante de Deus com verdade. E é nesse ambiente que o poder do Espírito Santo age. A fé verdadeira não se mostra em fotos, mas em frutos. E esses frutos nascem da presença. Não há problema em ter uma vida pública com Deus, mas se ela não for sustentada por uma vida secreta com Ele, vai desmoronar. A aparência pode enganar os homens, mas nunca sustenta a alma. Só a presença faz isso. Uma das maiores dores da alma humana é o sentimento de invisibilidade. Aquela sensação de que ninguém te percebe, ninguém valoriza o que você faz, ninguém entende o que você está passando. É como se mesmo fazendo tudo certo, você ainda estivesse esquecido. Esse sentimento pode surgir em casa, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar. E quando isso acontece, muita gente começa a se perguntar: será que vale a pena continuar? Será que Deus me vê? A resposta é simples e direta: sim, Ele vê. E é exatamente quando você se sente invisível para o mundo que Deus mais está atento a você. Na Bíblia, encontramos várias histórias de pessoas que, aos olhos humanos, eram irrelevantes, pequenas, esquecidas, mas aos olhos de Deus eram preciosas.
Um exemplo é Agar, a serva de Sara. Ela foi rejeitada, maltratada e expulsa. Sozinha no deserto, ela chorava com o filho nos braços. E foi nesse momento de abandono que o anjo do Senhor apareceu a ela e trouxe consolo. Ela então chama Deus de El Roi, o Deus que me vê. Gênesis 16:13. Isso nos mostra algo profundo. Mesmo no deserto, mesmo no desprezo, mesmo quando ninguém se importa, Deus está olhando. E Ele não apenas vê, Ele age. A grande verdade é que Deus não mede o valor das pessoas pela visibilidade que elas têm. Ele olha o coração. Ele observa o esforço no oculto, o serviço feito sem aplausos, a fidelidade mantida mesmo quando ninguém agradece. Ele vê a mãe que ora pelo filho em silêncio. Vê o jovem que luta contra tentações sem que ninguém saiba. Vê o trabalhador que age com integridade mesmo quando não é reconhecido. Vê você. Vê suas lágrimas, suas orações, sua dor e sua perseverança. Não deixe que a ausência de aplausos humanos roube a sua motivação espiritual. Lembre-se, o seu valor não está em quantas pessoas te veem, mas em quem te vê. E quando Deus olha para você, Ele não vê apenas o que você está passando, Ele vê também o que está preparando. Muitas vezes, os maiores milagres nascem nos bastidores, onde só Deus é testemunha. Por isso, não pare, continue firme, porque no tempo certo, aquele que vê tudo vai recompensar você de forma que ninguém poderá negar. Você pode ser invisível aos homens, mas é absolutamente visível aos olhos de Deus. E isso é tudo o que você precisa. Existe um processo no reino espiritual que é silencioso, mas extremamente poderoso: o crescimento invisível. Assim como uma semente lançada na terra precisa de tempo no escuro para criar raízes antes de romper o solo, a vida com Deus também exige tempo de profundidade antes da exposição. Muita gente quer os frutos, mas não quer o processo. Quer ser usado, reconhecido, influente, mas não quer passar pelo tempo de solidão, amadurecimento e intimidade com Deus. Só que a força espiritual verdadeira não se constrói no palco. Ela nasce no secreto, longe dos holofotes. Talvez hoje ninguém veja a transformação que está acontecendo dentro de você. Talvez nem mesmo você consiga perceber o quanto cresceu desde que começou a buscar mais a Deus. Mas é assim mesmo. O crescimento espiritual acontece muitas vezes sem barulho. É no dia a dia, nas escolhas pequenas, nas renúncias silenciosas, na oração que ninguém vê, no jejum que só você e Deus sabem. Esse processo é lento, mas poderoso. E chega uma hora em que o que era invisível se torna visível, porque os frutos falam por si. O apóstolo Paulo escreve em Gálatas 6:9: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Isso se aplica diretamente à vida espiritual. Você pode estar investindo em oração, leitura da Bíblia, arrependimento, mudança de hábitos, perdão. E tudo isso pode parecer que não está surtindo efeito, mas Deus está vendo. E o crescimento que Ele está gerando em você vai aparecer na hora certa, não para te exaltar, mas para que outros vejam os frutos e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Há pessoas que te conhecem de antes e talvez ainda te julguem pelo que você foi. Mas quando o processo do secreto se manifesta, elas vão perceber que algo mudou. Não por causa de palavras, mas por causa de atitudes. A paz que você transmite, a maturidade nas decisões, a firmeza nas lutas, tudo isso será reflexo do que foi gerado no quarto com Deus. Então, se hoje você está crescendo em silêncio, continue. Mesmo que ninguém perceba agora, o céu está vendo cada passo. E quando chegar a hora, os frutos falarão mais alto do que qualquer palavra. O que é feito em secreto, Deus recompensa em público.
Não pare, seu crescimento está acontecendo e em breve será impossível não notar.